Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias. Nesta quinta-feira eu volto aqui agora na parte da tarde do dia 12/12 de 2024 para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama e te falar, meu irmão, que não falta é assunto, porque vamos falar sobre as propostas. Parece que o UOL teve ali trazendo mais ou menos o que deseja o Marinacci, como ele pretende adquirir o clube, a forma que ele vai fazer, se no caso vai trabalhar em parceria com a atual gestão ou não, e também o Radrizzani, que muita gente dizia que estava afastado, que tinha desistido. Não é bem assim não. Segundo informações, vem conversando sempre com o próprio Pedrinho e já tem até um modelo de negócios que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos falar também enquanto que o Pedrinho avaliou a SAF do Vasco da Gama. Ainda muito sobre a reunião ontem do Conselho Deliberativo, aonde o pau quebrou, o GE veio trazendo alguns detalhes e também nós vamos falar um pouco sobre essa recuperação judicial e qual é o maior temor de repente você entrar numa recuperação judicial. E também o Jorge Salgado, que hoje prestará esclarecimentos à comissão que investiga a venda da Vasco SAF para a 777. Vamos falar muito também sobre o mercado da bola, porque o GE veio trazendo que o Pedrinho ligou diretamente para o Renato Gaúcho e formalizou uma proposta. Vamos trazer mais detalhes depois da vinheta. Ainda vamos falar de jogadores especulados, porque o próprio GE fala sobre o Tietê, que o Vasco estaria interessado e iria também atacar essa frente, juntamente com o jogador do Cruzeiro, que o Vasco também especulou, mas dizem aí, tá, que o salário do Zé Gabriel, irmão, R$500 mil, que estava sendo dividido entre Vasco e Coritiba. Vou te trazer mais detalhes dessa história, porque ainda vamos falar muito de jogadores que podem permanecer no Vasco, entre tantas notícias depois da vinheta, porque tá que pariu. O Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil. Vinheta, já você entende. Eu volto, valeu? Para tudo. Assim eu não consigo subir esse vídeo às 18 horas. Esquece. Já vamos aqui ultrapassando as 19 horas e quando eu pensei que já tinha fechado as notícias, eis que vem a informação, pelo menos ali, o Sandro Gama, juntamente, Matheus Guimarães, Nils Colina, todo mundo falando. Se lembra do Madruga Vascaíno, que tinha cravado que entre Vasco e Nike estava tudo certo? Parece que está em 2025, Vasco provavelmente vestirá Nike, galera. Bom, agora eu chamo a vinheta e lá no final desse vídeo eu trago aqui também para vocês rapidinho essa notícia da Nike, valeu? Voltamos aqui com o áudio vazando, porque eu tava ali, né, mandando o telefone sem fio, mutei para poder falar com a patroa e estava agradecendo a ela enquanto rolava aqui a vinheta. Você está no canal Na Torcida Vascaínos, como sempre, agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui nessa bagaça. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por todos os dias estarem aqui comigo e continue fazendo, tá? Deixando o seu like, comentando. Para você que chegou aqui agora, ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu quero lembrar aqui que esse vídeo é um oferecimento da nossa parceira do Implay. Está achando que o Implay acabou porque parou o campeonato? Você está muito enganado. Agora que vai ficar ainda mais gostosinho, porque o Implay está cobrindo também o campeonato inglês. E tem campeonato aqui pagando R$350, tem campeonato aqui pagando R$200, tem campeonato pagando R$175. Mas, Léo, como é que eu faço para poder ganhar essa grana, participar aí dessa molezinha? Primeiro, o Implay não é uma casa de apostas, é um game fantasy que trabalha com estatísticas de futebol. Segundo, você faz o seu cadastro totalmente gratuito
e o link para você poder se cadastrar e também baixar o aplicativo, tanto faz pelo navegador ou pelo Android, iOS, vai funcionar. Outro detalhe é que quando você baixar o aplicativo, você já ganha 1.000 moedas e todo dia você pode resgatar 250 moedas, como eu fiz aqui hoje. Aí, meu irmão, dali para lá, é só você participar dos campeonatos, vai ter sempre aqui uma boa pedida, você vai adquirindo suas moedas, você vai resgatando, você vai ali ganhando as suas moedinhas, quando você chegar a um determinado valor ou número de moedas, você faz o seu pedido e o Inplay tem até 3 dias para poder depositar o dinheiro na sua conta. Um outro detalhe, para você que já tem um Inplay, é você não parar de jogar, cara. Como é que você pode perder uma possibilidade dessa totalmente gratuita? Ah, Leão, mas acabou o jogo do Vasco. Pô, mas tem jogo do Arsenal, tem jogo do Liverpool, tem jogo do Newcastle. Ou seja, o que não falta são jogos aqui no Inplay para você poder se divertir. Lembrando, não é uma casa de apostas e é totalmente gratuito. Agora, rapaz, o que não é de graça é todo o esforço do Léo Jardim e ali o Ícaro Analises esteve trazendo aqui algumas defesas do Léo Jardim. São 7 minutos de vídeo, não tem como eu deixar, mas para você poder ver, isso é só o Léo Jardim em 2024 e entre os jogadores do Vasco, não tem como você dizer. Detalhe, quando chegou aqui o ano passado, chegou sob suspeita, mas hoje com certeza, além de ser o número 1 na camisa, para mim, se eu for montar um time de 1 a 11, o primeiro que tem mais moral nesse elenco, na minha humilde opinião, é o Léo Jardim, mas eu queria saber da sua, tá? Tá aqui algumas defesas do Léo Jardim, só nesse campeonato brasileiro, e são muitas, tá? São muitas defesas maravilhosas, como essa daqui, ó. Deixa eu ver se tem replay. Olha isso aí, irmão. Bom, e foram inúmeras, sem contar a classificação do Vasco em várias fases da Copa do Brasil, passa muito pelo Léo Jardim. Para mim poder seguir, vamos falar sobre especulações de mercado, porque o Santos faz proposta pelo volante Danilo Barbosa do Botafogo. O jogador tem contrato até o meio do ano, mas lá o Peixe quer o jogador para agora. Lembrando que o jogador está livre no mercado e poderia ser uma excelente opção para o nosso meio-campo em 2025. O Vasco está buscando jogadores a custo zero, mas dizem ali que o Faísca quer uma compensação financeira. Aí também é covardia, né? Fala que não vai renovar com o cara, mas aí o cara só consegue sair no meio do ano. Bom, e se lembra do Canóbio? Trouxe mais cedo aqui a informação, dizendo que de repente o Canóbio iria lá para o Milan. Informação veio lá, bom, de setorista que cobre o Atlético Paranaense. Pois bem, e nós dissemos aqui que o valor do Canóbio chegou a assustar o Vasco, que ali à época o Furacão queria 8,5 milhões de euros pelo Canóbio. Pois bem, o Internacional ofereceu 48 milhões de reais na cotação atual, aproximadamente 8 milhões de dólares. E detalhe, a diretoria não aceitou. Segundo informações que vêm lá da Monique Vilela, os caras querem 10 milhões de dólares pelo Canóbio. Então, o torcedor do Vasco que tinha esse sonho, bom, já pode esquecer. Agora, em falar em dias melhores, cara, quem foi que fez esse contrato aqui com o Zé Gabriel? Porque a informação que vem lá do Rogério Scarione é que o Zé Gabriel receberia 500 mil reais no Vasco da Gama e o Curitiba dividia o salário do Zé Gabriel. O Curitiba tem até o interesse do Zé Gabriel permanecer no Coxa. Só tem um grande detalhe: o Vasco não quer mais dividir o salário, porque o Vasco pagava 250 mil e também o Coxa pagava 250 mil. Vasco, para poder reemprestar o atleta, o Vasco entende que o Coxa tem que botar mais uma graninha. A minha preocupação é o Vasco fazer essas exigências, o Coxa não ficar com o Zé Gabriel, ele aparecer aqui de novo e o Vasco ter que pagar o salário integral do atleta, que é 500 mil reais. Se lembra que o contrato dele terminaria no final do ano de 23, e aí teve uma renovação a pedido do senhor Ramon Dias,
feita pela Seven, juntamente com Lúcio Barbosa e Alexandre Matos. Cara, esses nomes você não pode esquecer. Agora, esse aqui, tudo indica, permanecerá em 2025 no Vasco. As negociações estão sendo tocadas pelo empresário André Cury e o acerto está muito próximo entre o Vitor Luiz e o Vasco. Eu queria saber da sua opinião, se você acha que é interessante o Vitor Luiz seguir aqui no Gigante da Colina. Para mim, continuar, existe uma especulação ou uma possibilidade do Tietê aí fechar com algum time do Rio de Janeiro, mas o Madruga veio falando que apesar do interesse do Vasco pelo Tietê, os relatos indicam que a família do atleta não estaria inclinada a permanecer no Rio de Janeiro. Além disso, o clima nos bastidores do Botafogo apontam para uma despedida do estado, sugerindo que o jogador pode estar buscando oportunidades fora do Rio. Contrapartida, o GE diz o seguinte, tá aqui, ó, Vasco faz primeiros contatos por Tietê, volante do Botafogo. As conversas estão em estágio inicial e o Cruz Maltino sondou os valores e condições do negócio. 2 clubes brasileiros e um da Turquia e outro do México também estão no páreo pelo jogador. O atleta que não fica no Botafogo para 2025 irá avaliar o seu futuro nas próximas semanas. Ou seja, né, meu irmão, olha só, tem 2 clubes do Rio, do Brasil, tem um clube da Turquia e outro do México. Cara, com todo respeito, tá? Mas pelo menos é uma boa especulação de mercado, porque as últimas, meu Deus do céu, para mim poder seguir, tá aqui, ó, informação. O Cruzeiro recebeu algumas consultas pelo atacante Guimeira. Uma dessas veio do Vasco, que queria utilizar o garoto já no Carioca. Mesmo com mais de uma procura, Cruzeiro não pretende negociar o cria da Toca neste momento. E é interessante, né, esse modelo de negócio do Vasco, porque o Vasco agora está buscando vários garotos, já não é o primeiro, não é o segundo que o Vasco tenta. Lembra que foi muito criticado esse jeito de trabalhar da 777? Quem será que está ali atrás dessa meninada? Aí também, né, fica essa questão, vai trazer para quê? Para compor elenco ou para ser titular absoluto? Como essa notícia aqui também, que saiu no GE, não faz nem uma hora. Vasco busca a contratação de Renato Gaúcho. Pedrinho ligou diretamente para Renato nesta quinta, sondou expectativa salarial do treinador e formalizou o interesse em contratá-lo. O técnico pediu tempo para avaliar a possibilidade e ficou de dar uma resposta até o final de semana. Hoje já são quinta-feira, vamos ver se até domingo o Renato Gaúcho aparece e o Vasco consegue, enfim, começar a semana que vem já com o seu novo treinador. E eu queria muito saber sobre essa situação do Renato Gaúcho. Vale a pena, não vale? Deixa a sua opinião. Agora, a reunião no Vasco tem volta de Salgado e acaba em debate acalorado sobre plano de recuperação judicial. Após a apresentação da empresa contratada, conselheiros pedem mais informações sobre o tema. E encontro termina em bate-boca. Salgado se mostra contrário ao plano. E detalhe, não foi só o Salgado. Muitos ali bateram boca, diz que teve momentos acalorados. E essa reunião, ela foi, no caso, suspensa. Então, quer dizer, no meio disso tudo, o que mais está pegando é que eles querem saber da onde vai vir esse dinheiro para a recuperação judicial. E eu vou trazer exatamente esse detalhe. Ó, o material mostrou a conhecida situação preocupante das finanças do Vasco. Ali a empresa que veio para poder, né, trazer essa proposta de recuperação judicial, ela veio trazendo os problemas que o Vasco, no caso, enfrenta há mais de 20 anos financeiros, que tem sido aí o grande problema da instituição. E um grande detalhe, vamos lá, né? Mostrou a situação preocupante das finanças do Vasco.
e trouxe exemplos de recuperação em outros clubes de futebol, mas não tratou, por exemplo, de quantia necessária para executar o plano. Ou seja, os caras vieram ali falando de uma solução, mostraram outros clubes que conseguiram essa recuperação, também trouxeram os problemas financeiros que o Vasco tem, mas não veio com o valor exato ou aproximado de quanto que o Vasco terá que colocar para poder executar esse plano de recuperação. Quanto é que o Vasco vai ter que ter ali no seu caixa para poder honrar esses compromissos, porque essa parada de recuperação judicial, eu vou trazer aqui já já, né, e detalhe, pautado na lei, aonde indica o que você sofre se você não honrar um acordo desse. Bom, voltando a falar da empresa, eles não trouxeram ali nenhum tipo de valor. E o mais importante, de onde vem esse dinheiro? Caso se trouxesse, precisa de X, de onde vem? De um novo investidor que vai comprar a SAF do Vasco ou através de um empréstimo? E falar em empréstimo, se lembra que o Carlos Amodeu falou que instituições financeiras poderiam ajudar o Vasco? E detalhe, em falar em empréstimo, calma, segura porque olha... Mas a discussão é sobre a recuperação judicial, porque ninguém sabe de onde vem o dinheiro, quanto que o Vasco vai ter que colocar, quantos anos vai se dar para conseguir terminar todos esses acordos via justiça. E tem um grande detalhe: o que a lei prevê em casos de descumprimento? A Lei 11.101/2005, que regula os processos de recuperação judicial e falência no Brasil, estabelece claramente que o descumprimento das obrigações previstas no plano pode resultar na decretação de falência. O juiz, ao avaliar o descumprimento, poderá decretar a falência se entender que a empresa não tem condições de continuar cumprindo com o plano ou se não houver possibilidade de renegociação com os credores. Um outro detalhe é esse daqui, Conclusão: o não cumprimento do plano de recuperação judicial pode levar a consequências graves para a empresa, incluindo a falência, perda de ativos e interrupção das operações. Então, cara, é algo muito complexo, é algo muito grave que você tem que fazer com muita calma, resguardando no máximo que for o clube, para que, amanhã ou depois, nós não venhamos ter a surpresa que o Vasco aí está decretando falência, porque os caras não conseguiram cumprir com as suas obrigações. Haja visto que o RCE está indo por esse mesmo caminho. O Vasco não conseguiu cumprir. Semana passada teve uma reunião do RCE. Hoje, no caso, teria também uma reunião, não. Teria ali o Vasco se defendendo via justiça, porque tem uma audiência para tratar do RCE, porque o Vasco está, no caso, devendo mais de 3 meses de RCE, se eu não estiver equivocado. E agora o Vasco hoje teria uma outra audiência, e o motivo dessa reunião do Conselho Deliberativo ontem, que o pau quebrou e ninguém consegue se entender, é que o Vasco estava tentando convencer, pelo menos associativo, de ali abraçar essa ideia. Eles iriam votar e, no caso, hoje, nessa audiência, eles colocariam o plano da recuperação judicial em ação. Para você poder ter mais ou menos noção de quanto o Vasco deve, se liga nesse documento. Pois bem, a dívida do Vasco hoje é de mais de 111.297.000 reais no RCE, em mais de 148 processos. Outro detalhe dessa história toda é que essa dívida, segundo ali quem está mapeando, ela pode se aproximar a mais de 200 milhões, porque tem muitas dívidas que ainda não foram ajuizadas. Então, cara, é esse tipo de coisa que o torcedor fica em dúvida. Recuperação judicial, não, você vai impedir do clube de ser penhorado, você vai fazer acordo com os credores, mas e aí? E se os credores não aceitarem? E se o Vasco não conseguir 1, 2, 3 meses, igual o caso do RCE, cumprir alguns compromissos? E também como é que fica o valor do Vasco? Porque quando você entra em recuperação judicial, você está dizendo para o mercado que você está à beira da falência. Isso aí não seria melhor o novo investidor decidir? Porque se o cara vem
E um dos planos aí da recuperação ou da reestruturação financeira é atacar primeiro a dívida. Olha só, quem quiser comprar, primeiro tem que pagar a dívida, ou pagar a metade dela. Porque se você entra com uma injeção financeira para poder pagar as dívidas, esquece. Só que a grande questão, na recuperação judicial, da onde vem esse dinheiro? Vai pegar empréstimo ou vai, de repente, aí vender? Bom, são muitas perguntas que não foram respondidas, o pau quebrou, não vou entrar nesse detalhe político, quem brigou com quem falou o quê, porque, cara, já falei, eu tô aqui para te informar. Esse lado político do Vasco é o lado mais nojento que existe. E em falar nesse lado nojento, exclusivo NTV e NTCast. Bom, até o momento que eu conversei com pessoas que me trouxeram essa informação, o ex-presidente Jorge Salgado estava sendo aguardado no dia 12/12, às 16 horas, em São Januário, onde ele prestaria depoimento à comissão que investiga a venda do futebol do clube para a 777. Essa reunião da comissão com o Salgado aconteceria na Sala dos Beneméritos. Bom, até o momento eu não tive uma resposta se o Salgado foi para poder prestar esclarecimentos ou não, mas assim que eu tiver alguma coisa, nós vamos trazer aqui. Se foi e se não foi, qual o motivo alegado de não ter comparecido? Isso tudo, se eu conseguir informações, eu vou trazer para vocês no momento do NTCast. Agora vamos para aquela informação. Se lembra que eu te falei, ó, calma, segura, sobre os empréstimos, de repente, aonde o Vasco arrumaria? Como o Vasco negocia sua SAF com avaliação de mais de 1 bilhão entre o grego e o italiano. Então, eu vou trazer aqui agora as duas propostas, porque segundo a informação lá do Rodrigo Matos, o Vasco aí na figura do Pedrinho teria dito que a SAF está avaliada em mais de 1 bilhão. E ali, no caso, existem propostas, tanto do Andrea Radrizzani, que é o italiano, como do Evangelos Marinakis. E agora eu vou trazer aqui as duas situações. E aí, meu irmão, presta atenção nisso daqui. Rapaz, aquilo que eu sempre falo. Não existe amadores no Vasco, pra nada, sabe? Malandro é malandro e mané é mané. Não tô falando que é, tô falando da informação. E aí, cara, eu fico aqui muito curioso em querer saber da sua opinião. Vamos lá. O Radrizzani tem conversado diretamente com o Pedrinho e tem se mostrado flexível em relação à transição para o controle da SAF. Ou seja, o Radrizzani, ele entende mais que isso aí pode levar um tempo, mas ele é mais flexível. Em sua proposta, o aporte de 350 milhões seriam estruturado em formato de empréstimo com a transformação em ações do clube. Ou seja, na proposta do Radrizzani, ele colocaria 350 milhões de aporte e isso seria estruturado em formato de empréstimo com a transformação em ações do clube. Quem é que fez isso? E pegou um empréstimo point, esse empréstimo point depois entrou de forma como se tivesse sido a primeira parte de um investimento ou de um aporte. Exatamente, o senhor Jorge Salgado, quando fez negócio com a 777. Aí vamos lá. Nesse modelo, haveria uma transição e o controle continuaria inicialmente com o Pedrinho, mas a longo prazo iria para o grupo do italiano, que iria adquirir toda a SAF com mais investimento. Ou seja, quando o Salgado pegou o empréstimo point, quem é que ficou no controle ali até virar SAF, quem fez toda a transição, até aparecer um CEO, e esse CEO tinha participado de toda a venda. Lá o senhor Luiz Mengo. Exatamente. Então, isso daqui, eu não estou falando que o Pedrinho vai fazer ou vai deixar de fazer. Estou falando da matéria que saiu no UOL. Um grande detalhe nessa proposta é que a diretoria associativa continuaria ali dando seus pitacos, sendo ouvida. Não sei como é que eles garantiriam isso em contrato, mas essa é a proposta. Já no caso do Marinakis, a intenção é comprar o total
do controle da SAF do Vasco, ou seja, eles vão comprar ou será a compra total do controle da SAF do Vasco. O Grego é menos flexível para continuar dividindo o poder com a associação. No caso do Grego, ele não aceita, ele quer comprar tudo e ele vai controlar. Seu grupo de clubes, composto por Olympiacos, Nottingham Forest e Rio Ave, tem total controle do Grego. Bertolucci teria um papel importante no projeto, não apenas seria um intermediário. E aí eu queria saber muito da sua opinião, porque a pergunta que não quer calar. E agora, Pedrinho? Um quer o controle total e o outro aceita dividir. Um vai colocar de cara 350 milhões. Aonde que o Vasco está entrando e ninguém sabe de onde vem o aporte? Recuperação judicial. E aí eu queria muito que você deixasse a sua opinião sobre isso tudo. Porque, cara, eu já vi esse filme antes. E, cara, quem você escolhe? Eu não vou deixar minha opinião para não interferir no seu poder de julgamento. Não vou te influenciar. Mas e aí? Escolhe o Marinax para tomar conta de tudo e falar assim, ó, associativo não manda mais. Ou, de repente, chega lá o italiano, não, vou botar 350 milhões, vocês vão cuidando aí, vão resolvendo, de acordo com o que eu for botando o dinheiro, eu pego a SAF para mim, mas quando eu pegar a SAF, vocês vão ter o controle de inicial, mas no final, se eu for controlar, vocês vão participar também aqui da nossa gestão, vão poder deixar os seus pitacos. Rapaz, bom, vou dar um pause aqui, rapidinho, só para saber se eu tenho mais informações sobre o Jorge Salgado. Bom, como eu tinha prometido para você, está aqui, ó. Vasco e Nike se acertam. Nike será a nova parceira do Vasco. Contrato com a capa termina em maio do ano que vem. Parceria começa no segundo semestre de 2025. Um grande mérito ao Madruga Vascaíno. O rapaz deu a informação faz tempo, mas hoje confirmei com fontes dentro da colina histórica. E também aqui o próprio Matheus Guimarães veio trazendo a mesma notícia. Vasco encaminha acordo com a Nike para ser a fornecedora de material esportiva. E ali ele deu os créditos também ao Nils Colina. O grande detalhe é que tudo indica que nos meados do ano que vem, em meio ali do Campeonato Brasileiro, o Vasco trocará de patrocinadora. Vasco passará a vestir Nike. E eu queria saber o que vocês acham disso tudo, se vocês gostaram dessa informação. Agora eu vou voltar para a minha programação normal sobre o Salgado. Vamos lá. De forma exclusiva, mais uma vez, tivemos a informação que o Jorge Salgado já está em São Januário e ali prestará esclarecimento. Nesse momento já deve estar prestando esclarecimento sobre a venda da Vasco SAF para a Seven. E eu queria muito saber da sua opinião sobre isso, tudo que você ouviu aqui, a respeito tanto do Jorge Salgado, como dessa comissão que está investigando aí esse lance da venda do Vasco da Gama. Tem também a reunião ontem do Conselho Deliberativo, essa recuperação judicial, o que você entende disso? E também as propostas do Radrizani, juntamente com a do Marinax, sem contar, meu irmão, olha, Renato Gaúcho, Tietê, esse atacante, aonde o Vasco agora está atrás dos meninos mais novos. Como é que você vê isso tudo? E também as possibilidades de mercado, porque, bom, já está acontecendo já, tá? Já está todo mundo atrás de jogadores e até agora o Vasco, bom, parece que agora vai esperar o Renato Gaúcho. Aí ele diz não, aí o Vasco vai atrás. Cara, por que não trabalha com 3, 4, 5 frentes, deixa tudo engatilhado? E o Vasco precisa anunciar um técnico para ontem. Bom, essas são as informações de hoje do Vasco da Gama e, é claro, vou querer muito saber da sua opinião. Daqui a pouquinho nós vamos colar lá no NTCast. Esse vídeo aqui deve de subir lá para as 6 da tarde ou 6 da noite. Deixa a tua opinião também sobre isso daí. Fui que foi.